Oi, amigos, bom dia! Já entramos no Canadá, que delícia! Hoje nosso tema é comunicação No relacionamento. no relacionamento. Então hoje eu estou começando, mas trazendo para vocês o valor que tem para nós dois sabermos afinar a comunicação, né, Fofinho? Sem dúvida. Diz aí como é que a gente começou a nossa filosofia lá atrás sobre esse valor da comunicação. Veja, comunicação é uma coisa que sempre dá aquela dúbia interpretação, dependendo do momento que você está vivendo. Se você estiver irritado, cansado, você pode interpretar umas palavras que estão sendo até elogiosas como umas palavras debochadas. E daí as coisas se complicam sem nenhuma razão. Então, a gente já tratou logo lá no começo, quando umas primeiras vezes que aconteceu isso, eu já falei para a Rosana, olha, você tem em mente que eu nunca vou ter a intenção de te ofender, de te humilhar, coisas. As minhas palavras, procura sempre interpretar elas da melhor forma possível, porque nunca vai ser a minha intenção te magoar, te chatear, te ofender, entendeu? Então, começou assim as nossas conversas para poder facilitar a comunicação, para que o outro tenha essa sensação de que a boa vontade, a boa intenção é o que está presente. Nossa, eu achei isso extremamente importante para nós, isso que o Lúcio trouxe, porque isso foi um direcionador. Peraí, se você sempre sabe qual é a base da intenção do outro, você já ouve diferente as palavras. E eu agreguei o quê? Eu vim de uma família que meu pai e minha mãe nunca se chamaram de palavrão. Meu pai e minha mãe nunca gritaram. Nós não viemos, né? Eu e minha irmã não fomos criados numa casa assim. Então esse diálogo com tranquilidade, com respeito, era tão valoroso para mim como para Lúcio. Nós dois queríamos isso. E eu tenho que dizer que em alguns momentos nas minhas relações não foi bem assim. Né? Não foi bem assim para mim. E Lúcio pode dizer para ele. Mas para mim não. Eu acho que agora que sai do diálogo e vira uma gritaria ou vira uma ofensa, para mim aquilo já acabou. Então eu prefiro esperar. Então foi muito legal. Ele pontuou isso e eu pontuei de antemão isso. E nesse detalhe eu concordo plenamente. Eu também vim de uma família onde eu não vi isso. Minha irmã, até mais velha, disse que talvez algumas coisas aconteceram antes de eu nascer. Mas eu falei, eu tive um pai e uma mãe respeitosos. E eu realmente trago isso comigo. Aliás, eu sou uma pessoa que gosto de respeitar todo mundo, não gosto de ofender ninguém, de falar, ainda mais para pessoas próximas, para minha família, para minha esposa, isso nunca vai acontecer. E nos meus relacionamentos também, de uma certa forma, houve muitas desavenças, mas palavrões e ofensas não aconteceram. Para a gente ser mais até detalhista, quando a gente fala de chamar o outro de palavrão, não é palavrão feio, não. A gente não se trata na hora do aborrecimento, ou seu idiota, burro, ou deixa de ser burro, anta. Nunca, isso não existe para nós. Por quê? Porque a gente sabe que as palavras não podem ser retiradas. Você fala agora, depois você fala, desculpa. Mas daí vai fazer de novo. Mas você vai fazer outra vez, porque o outro tem que te desculpar. E você já ouviu que você é burra e o outro em algum outro momento vai dizer de novo que você é burra. Então, nós adotamos que nem isso, isso nunca existiria entre nós. Se houvesse um mal entendimento, a gente ia ter que sentar e falar, não estou entendendo o que você está dizendo. Você pode explicar melhor? Até que o outro entendesse. Né? Isso foi muito importante para nós. Porque norteou toda a nossa comunicação. E também fez com que, com mais facilidade, a gente pudesse se desculpar. Porque, veja, como a gente nunca chegava num ponto de estar ali tentando matar o outro, era mais fácil pedir desculpa. Claro. Desculpa, olha, eu acho que eu não quis falar, não foi isso que eu quis. Não foi uma brincadeira. Eu falei sério. Ou então o outro, não, eu não falei para tirar um sarro. Na verdade, eu falei, né? Ou então, eu brinquei mesmo, desculpa, eu não devia ter brincado. Isso é sério para você. E a gente foi lapidando essa forma, né? Então, eu acho que isso foi excelente. Em alguns momentos, né, que o Lúcio ficava acalorado, ele falava mais alto e ele falava assim, Rosana, eu sou italiano, eu falo mais alto. Mas não tô eu falo, Luzinho, mas pra não. mim, parece que você tá gritando. Levantando a voz comigo. Você tá levantando a voz pra mim. Não. E eu não fico confortável. Então eu falava, por favor, eu sei que você não tá fazendo isso, mas quando eu escuto,
parece que você está falando alto comigo. E eu não me sinto confortável. E ele falou, não, Rosana, tá tudo certo. Vamos nos adaptar aqui numa possibilidade que fica bom para todo mundo, né? E a gente queria também trazer que a gente já era para ter falado sobre comunicação ontem. Ontem. Mas por que foi que a gente mudou, Luzinha? Ontem não dava para falar sobre comunicação porque nós tivemos um problema de comunicação. Entendeu? Então nós tivemos um problema de comunicação anteontem e quando nós fomos decidir falar sobre comunicação, nós percebemos que ainda não estava muito clara a nossa comunicação sobre o que tinha acontecido. Isso. Aí eu falei, não, peraí, primeiro precisamos saber se nós já sabemos o que aconteceu. Isso. Porque, entendeu? Foi o primeiro probleminha que nós tivemos dessa viagem toda. Foi. E eu senti que ia afetar até a forma como a gente ia conversar com vocês. Falei, não, peraí, vamos afinar. Então agora nós vamos falar para vocês o que aconteceu no nosso problema de comunicação. Eu vou começar. Por favor, você começa e você coloca o seu ponto de vista sobre a comunicação, mas não o que nós temos entendimento agora, aquilo que você entendeu naquele momento. Aí você coloca o seu ponto de vista e a gente faz a conclusão que a gente chegou. Sem falar ainda Só cada um fala da sua parte. Vamos falar da parte do hotel. Aconteceu o seguinte, nós dormimos ficamos 2 dias no Elliston e dormimos dentro do camping. E exigiu bastante, porque a gente andou em muitas trilhas, subiu escada, desceu, estávamos cansados. Só que ontem, pela primeira vez, eu tive dor no pescoço. Me afetou. E a dor no pescoço sobe um pouquinho para a cabeça e dá um pouquinho de dor de cabeça. Eu e Luzinho tomamos até um comprimido para a gente melhorar, né? Um advil para dor aí, mas para mim, para ele ficou tudo bem, mas para mim eu fiquei sentindo. Tá tudo bem, eu fiquei sentindo. Então quando a gente voltou pro hotel, chegamos, nós viajamos 6 horas para entrar no Canadá, numa cidade chamada Osius, né? E quando chegamos, desculpa, eu falei bobagem. Para chegar na cidade anterior. Nós viajamos 2 horas e pouco, anterior, mas chamada, depois de várias horas dentro do parque. O Missoula, né? Então, quando nós chegamos, a gente ia viajar 3 horas. E paramos, a gente faz um booking.com, é ótimo, você vai, escolhe o hotel ali, é excelente. Nós não identificamos nada assim de hotel muito, muito claramente que a gente conhece normalmente. E fomos no primeiro, não gostamos, saímos e fomos no segundo. O segundo era um valor um pouco mais alto do que a gente combinou aqui, mais ou menos, de gastar diariamente. Então, na hora, eu olhei e vi que a recepção era boa, tinha um lugar para mim, porque no outro dia eu estou atendendo, né, meus pacientes. Então, eu vou organizando no hotel onde eu chego, arrumo a sala e eu olhei e era muito bom o lugar, coisa e tal. Mas, naquele momento, eu não me pontuei. O Lúcio falou, como esse aqui tá acima, vamos olhar esse outro? E aí eu falei, esse outro é um tipo de hotel que a gente não gosta. Ele falou, nossa, mas a classificação review, ele é muito bom. Aí, de repente, pode ser diferente. E eu aceitei sair daquele hotel, mas eu tava com dor, cansada, achei que aquele hotel era o suficiente e eu devia ter pontuado, Luzinho, hoje não dá para ficar procurando. A gente precisa parar agora. Né? Não, eu devia ter falado isso. Mas eu não falei. Não. E fomos pro segundo hotel. E no segundo hotel, realmente, eu entrei, constatei que o hotel não era muito bom, mas eu falei, vou fechar por aqui. Eu fechei o hotel e fui lá fora e só comuniquei ele. Falei, olha, vamos ficar, tá tudo certo. E para ele, tava tudo certo, mas quando ele entrou no quarto, aí é a sua parte. Daí, talvez, como é que a comunicação soou para mim? Nós fomos no primeiro hotel, entramos na recepção, olhamos e falamos, não, aqui não dá. Saímos e fomos para um hotel do outro lado da rua, exatamente do outro lado da rua. Novinho, prédio, bonito, nós não conhecemos, mas chegou lá, eu até pensei que ela talvez, por não ser esses hotéis conhecidos, poderia fazer um preço diferenciado lá na coisa, mas a menina logo deixou claro que no Booking.com é o melhor preço. E estava um pouco acima, não era muito, estava um pouco acima do que nós estamos colocando no nosso budget. Embora nós já passamos do nosso budget em muitas situações, em outros hotéis, não tem problema. Mas daí eu falei para ela, antes de fechar, vamos, o que tem mais de opção? E ela, como foi ela que analisou, ela falou, olha, tem esse. Eu falei, mas qual é o rate desse daí? Esse daqui é 8. Eu falei, 8 é muito bom, mas esse hotel com 8? Ela falou, não tá estranho. Eu falei, mas vamos lá, era bem do outro lado da rua. Eu falei, vamos dar uma olhada e vamos ver se de repente surpreende, porque nós já tivemos um caso parecido com hotéis que a gente fica, e quando nós vimos numa outra cidade, não era bom. Eu falei, de repente surpreende. Então a minha intenção era ir lá e, se não gostasse, voltar para aquele ou até um outro melhor. E aí fomos.
E quando chegou lá, eu estou lá no carro esperando, porque sempre é ela que entra. Para mim, a avaliação dela do quarto é perfeita. Embora eu já não tinha gostado muito da forma como entrava na recepção, mas tá bom. E daí ela volta, bate no vidro do carro e fala, tira as malas. Eu falei, tá bom. Entendeu? Comecei a tirar as malas, daí ela até voltou e falou, não tira as malas porque nós vamos estacionar na frente, bem do lado da onde é a porta do quarto. Ah, ótimo. Então, quando eu entrei no quarto, eu olhei e falei, opa, esse quarto aqui não é o que nós estamos procurando. Ela falou, eu falei, foi esse que você viu? Porque eu achei que ela tinha visto um outro e o cara deu para nós um quarto pior. Eu até ia falar, não, vamos ver. Ele mostrou um outro. Ela falou, não, é assim mesmo, eu achei que tá bom para hoje. Eu falei, bom, tudo bem, para você tá bom? Tá bom. Daí entramos, começamos a abrir as malas e daí veio a conversa. Eu falei, mas por que você achou que poderíamos ficar aqui? Ela falou, não, porque você queria ficar aqui, você me indicou lá que você não queria ficar no outro, que era acima do banco. Eu falei, não, eu só te indiquei que, como esse daqui tinha um rate muito bom, valia a pena se dar uma olhada que podia surpreender, mas não surpreendeu, vamos embora. Agora, agora estamos aqui, já assinei, já tá bom. Daí ela falou, não, mas foi você. Eu falei, veja, na verdade não fui eu, você que entrou, olhou, bateu no vidro e falou, vem, mas eu não falei para você que eu queria ficar aqui, eu só falei que eu queria ver porque o rate era bom. O rate era até melhor do que o outro. O outro era acho que é 7.6 e esse daqui era 8. Eu falei, pô, de repente, né? E realmente não era nada disso. Esse 8 estava totalmente errado. Bom, enfim, foi aí que a gente entrou. Percebeu que tinha uma comunicação truncada. A comunicação não foi boa e gerou o quê? Gerou uns 5, talvez de 5 a 10 minutos de uma pequena discussão. Quem tinha, não culpando necessariamente, mas espera aí, o que aconteceu? Até que eu expliquei meu lado, ela explicou o lado dela e daí a gente entendeu que foi realmente um problema de comunicação. Claro, simplesmente um problema de comunicação. Eu que não comuniquei bem claramente que eu não queria ficar no hotel, eu só queria verificar e a gente ia sair de lá e eu achei que a gente tinha mais tempo. E ela não comunicar que ela estava cansada e que ela não queria procurar por outros hotéis. Ela queria parar logo porque ela estava cansada e com dor no pescoço. Entendeu? Então, é um bom exemplo do que é uma falta de comunicação truncada, errada. E às vezes não existe nem a intenção de ninguém ruim, simplesmente uma falta de entendimento na comunicação que pode acontecer. Nós resolvemos isso, tudo bem? E agora eu vou contar rapidamente o que aconteceu depois. Depois disso, nós tínhamos um assunto urgente para resolver, que era do cruise. E nós estávamos pressionados por um rapaz que ligou mais de 20 vezes enquanto a gente estava no Yellowstone e a gente não tinha telefone. E nós vimos lá que ele ligou e ele estava ligando de novo. E daí ele estava com uma oferta para nós. Mas explica, ele estava ligando porque a gente era um agente que a gente tinha ligado para ver quanto custaria fazer um cruzeiro no Alasca. E eu falei para ela, olha, a insistência dele não está sendo legal, porque eu tinha falado com ele na estrada, eu falei, me liga daqui 1h30, porque eu vou estar no hotel e falo com você. E ele continuou ligando a cada 15 minutos, mesmo eu tendo falado isso, então a gente nem atendeu. Bom, enfim, eu falei para ela que eu não estava confortável, simplificando, de fazer o cruise, que talvez a gente não fizesse o cruise, porque não era um plano obrigatório da nossa viagem fazer o cruise. Era se a gente chegasse a tempo e tivesse uma oportunidade. E eu não estava vendo a oportunidade, porque os cruises estavam cheios. Todo mundo falava, só tem uma cabine. E o Norwegian falou para nós que nem tinha cabine naquilo que ele estava oferecendo. Então, eu falei que talvez a gente não fizesse o cruise. E daí vem o lado dela, do entendimento dela, nessa hora que as coisas pegaram um pouquinho de novo. Como já havia essa comunicação truncada, a gente teve um aprendizado aí, né? O aprendizado foi, quando uma coisa está truncada, você tem que dar um tempo para acalmar aquilo. Mas como a gente estava pressionado, porque se a gente fosse fazer o cruzeiro, que no final, né, o Luzinho fechou com uma outra agência, né, num dia ótimo, né? Mas se a gente fosse fazer, a gente, ao invés de ir daqui, de onde a gente estava, para Seattle, a gente ia daqui para o Canadá, primeiro para Vancouver. De lá para o Canadá, que é onde nós estamos agora. É onde nós estamos agora. Nós fechamos o cruise, então, como sai de Seattle, a gente tem 2 dias, é só domingo que sai o cruise, tem 3 dias. Então a gente está indo primeiro passear aqui em várias cidades até Vancouver, de Vancouver descer para Seattle, para fazer o cruise. Navio. Mas se a gente não fosse fazer o cruise, a gente ia sair daqui para Seattle e ia visitar Não, daqui Vancouver, não, de lá para Seattle Seattle e ia visitar Vancouver depois.
E talvez até fosse em outras cidades no Canadá que a gente tinha até aventado nisso. Então, era uma necessidade de resolver. Mas como tinha havido a questão do hotel, nós percebemos o quê? Uma coisa em cima da outra agrava, porque há uma já indisposição e um ouvir errado, né? Porque você não falou, nós não vamos mais fazer o cruise. Você falou, talvez não precisa mais fazer o cruise. É possível que a gente não faça o cruise. E eu falei, por que nós não vamos? Daí eu fui tentar trazer o racional. Peraí, vamos ser racional? A gente tem que pegar 2 aviões para voltar aqui, né? Porque ele falou, vamos voltar aqui o ano que vem. Eu falei, mas a gente tem que pegar 2 aviões, pegar um Uber, depois pegar outro Uber, arrumar hotel de novo. É um outro. E qual foi a minha resposta que acabou agravando um pouco a coisa? Eu falei, peraí, quem é o racional aqui sou eu. Eu já pensei em tudo isso. Então, daí ficou uma coisa assim. E eu fui tentar até usar o racional para acalmar as pessoas. Exato. E aí ele meio que falou, como assim você tá querendo dar os racional? E eu já pensei sobre isso. Então, houve uma necessidade. Daí, o que eu fiz? Eu falei, Luzion, vamos esquecer o cruise, né? Vamos deixar isso para ver se a gente resolver, não vai ser agora. E vamos dormir, que a gente tá precisando descansar. Porque esse e ainda falou, tá tudo bem? Tudo bem. Não, tá tudo bem, porque a gente sempre vai dormir. De boa. Tudo bem. Se alguém fala, não, amanhã a gente conversa. Não. Mas a gente vai conversar porque tá tudo bem. Ele ficou tentando achar uma solução. E ele acabou encontrando uma outra agente. Direto na Norwegian, com uma pessoa, e ela me fez um ótimo plano. Fez um ótimo plano. Ele acabou fechando enquanto eu estava tomando banho, né? Foi ótimo, né? E daí ele me surpreendeu falando, pô, nós vamos para o Alasca, deu tudo certo, coisa e tal. Mas eu achei que foi muito importante para nós a gente ter essa percepção, né? Cansaço, dor, a minha não posição de ter colocado que naquele momento eu estava cansada. E, né? E eu acho que é muito importante a gente. E um detalhe bem importante, né? Decidimos muito claramente o problema do hotel. Cada um pontua rapidamente o que está pensando, o que está querendo, porque aqui é democracia. Aqui não tem ninguém que... Aqui eu costumo dizer o seguinte, no nosso relacionamento não existe líder, a não ser em situações específicas. Ela é muito líder nessa parte de comunicação com a internet, cuidar da casa, daí é o lado dela, eu não vou mexer. E eu tenho algumas coisas que eu acabo liderando, porque realmente ela não gosta de se mover, então eu lidero. Mas de uma certa forma não tem ninguém que comanda aqui e o outro obedece. Mas isso a gente não existe. Tinha um combinado. Quando a gente saiu de casa, a gente sabia mais ou menos. Eu mesmo norteei ele, eu falei, olha, a gente consegue arrumar os hotéis por esse preço. Mais ou menos a essa média de preço. A gente, né, assim, a gente já saiu meio, a gente não fica perdido e deslumbrado, a gente tenta andar num ritmo que a gente sabe que vai ser bom para nós quando fechar as contas no final. Né? Tá bom. Então, gente, comunicação, invista e se preocupe em entender bem como o outro funciona, entendeu? Até, aliás, mais um detalhe que eu estava esquecendo. Um detalhe de características diferentes. A Rosana, quando existe esse problema de comunicação, uma discussão, ela fica irritada mais rápido do que eu. Eu tenho mais calma no começo. E daí, se eu chegar ao ponto de ficar irritado, daí tem o inverso. Se eu cheguei a ficar irritado, eu vou demorar mais tempo, eu até vou pedir um tempinho, me dá alguns minutos, aí me dá um tempo aqui, porque eu estou irritado agora. Daí eu tenho mais tempo para voltar, e ela não. Ela sim se irrita, mas daqui a pouquinho ela já está, não, desculpa, não é isso, não, vamos lá, tá tudo bem. E ela, então, ela é mais rápida e eu sou mais lento. Eu sou mais lento para ficar irritado, mas demoro mais para voltar. E ela se irrita um pouco mais rápido, mas volta mais rápido também. Então, características que a gente tem que observar para poder, na hora, falar, peraí, vamos baixar, vamos, calma. Não, entendeu? E é legal, porque você percebe quando está ardendo o fogo, que é só esperar um pouquinho que vai passar, e eu percebo que eu não devo chegar até certo ponto, porque eu sei que depois vai demorar. Mas nunca vai dormir, né? Nosso conselho, nunca vai dormir com uma coisa mal resolvida. Resolva. Vale a pena investir, conversar e resolver. Comunicação é se autoconhecer e conhecer o outro. Então ela não deve ser evitada, ela deve ser cultivada. É isso aí. Estamos na estrada juntos, gente. Vamos lá.